Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito. Estamos estudando a guerra das naturezas, o conflito que todo ser humano enfrenta no seu homem interior, especialmente aqueles que já são redimidos pelo sangue de Jesus. Os naturezas, a carne e o espírito, degladiam-se diariamente dentro da sua alma, dentro do seu coração, da sua mente. Na lecção anterior, nós começamos a falar sobre a natureza redimida e falamos sobre a primeira característica do fruto do Espírito, o amor. Hoje, prosseguindo, veremos mais duas características desse fruto, alegria e paz. Alegria, no grego chara. As escrituras, queridos, transbordam a alegria em suas páginas. Apesar disso, não ser aparente em alguns momentos. Por quê? Porque nós temos diversas situações onde ocorrem conflitos, ocorrem dificuldades com aqueles que são servos e são povo de Deus. Mas, atrás de tudo isso, a gente vê muita celebração. Os salmos expressam isso, as festas judaicas expressam essa alegria, esse clima festivo que imperava no meio do povo de Israel. Se nós pegarmos como base apenas o Novo Testamento, olha só que interessante. A palavra chara, que significa alegria, ocorre 60 vezes. O verbo chairem, que é alegrar-se, ocorre 172 vezes. Ou seja, nós temos aí 132 citações falando sobre alegria de forma direta. Eu nem estou falando da maneira indireta e nem estou citando o Antigo Testamento. A saudação comum dos gregos, tanto na comunicação oral quanto na escrita, é justamente essa palavra que nós estamos vendo aqui, esse verbo que nós acabamos de ver, que ocorre 72 vezes no Novo Testamento, o chairem. Ele é traduzido normalmente por saudações, mas se fôssemos traduzir literalmente, essa seria a frase: a alegria seja contigo. Então o grego ele se saudava normalmente dessa forma, ao encontrar-se uns com os outros. A alegria seja contigo nesse dia. Essa saudação dos gregos assemelha-se muito ao shalom dos judeus. Mas havia uma diferença profunda, porque o shalom ele é ainda mais abrangente. O que estava implícito em shalom vai muito além do shairim dos gregos. Mas isso a gente vai falar na próxima característica, quando falarmos sobre a paz propriamente dita. A alegria deve ser uma marca distintiva na vida do cristão. Por quê, queridos? Porque nós temos algo novo a oferecer. Eu tenho como testemunho pessoal o fato de que fui atraído ao Evangelho por ter um contato com um grupo de jovens plenos de alegria do Espírito, que foi a mocidade, a juventude de Votorantim, lá na início da década de 80. Aquilo mudou minha vida. Não fosse a alegria expressa na vida de cada um daqueles jovens, eu não sei se eu estaria hoje no Evangelho. Eles me atraíram com o estilo de vida que eles tinham. Esse estilo de vida nós podemos observar em Jesus. Jesus ele não é uma pessoa carrancuda, taciturna, não. Jesus, pelo contrário, ele era procurado pelas pessoas, procurado pelas crianças. Os pais levavam as crianças até Jesus, a ponto dos apóstolos até tentarem impedir isso em um dado momento, como tem lá em Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. Jesus fala que ele crescia em estatura e sabedoria, e eu destaquei aqui apenas a graça. A graça de Deus, o chara, está ligado ao chara, alegria, o favor também.
Então, Lucas 2,52 fala sobre isso. Então, Jesus, ele atraía as pessoas a si, com a sua maneira de ser. A alegria do Espírito independe das circunstâncias. A alegria do Espírito não se baseia em estar tudo bem, não. Por que a gente sabe que não é e nem pode ser assim? Porque o próprio Jesus, ele já nos adianta dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele derrama no seu espírito, esse espírito traz o fruto ali, e uma das características é a alegria, é já sabendo das condições adversas que predominam às vezes no meio do povo de Deus, até por ser povo de Deus. E Tiago ainda, né, ele também ratifica essa questão quando ele fala, né, meus irmãos, tende grande gozo quando caídos em várias provas e tentações. Então a alegria de Deus, a alegria do Espírito, ela não baseia-se em circunstâncias. Mas a pergunta que você possa me fazer, né, é uma pergunta óbvia que muita gente faz, é como alegrar-se no meio de situações adversas? Como fazer isso? Aí podemos pensar em 4 situações que nos ajudam a pensar. Primeiro, foco nas promessas de Deus. Nós precisamos ter muito claras diante de nós quais são as promessas que Deus fez para a nossa vida, tanto no sentido pessoal, individual, quanto no sentido coletivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, compreender o alcance das provações. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 13, ele é muito claro. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. O alcance delas ele é limitado. Eu diria até que a provação é do tamanho da nossa fé. Logo, cada um de nós vai sofrer algumas provações e tentações com limites diferentes. Por quê? É personalizado, não é coletivo. Terceiro, entender o propósito das provações. A Bíblia é muito clara em dizer que as provações são didáticas. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo diz. Então, a aprovação ela sempre será didática, sempre vai nos trazer algum lucro se nós soubermos passar por elas, focado nas promessas de Deus, entendendo que não vai me matar. Então, eu vou aprender algo importante e novo em cada situação. E por último, as provações e tentações têm finalidades específicas, ou seja, além desse efeito didático coletivo, às vezes Deus quer trabalhar pessoalmente, comigo, com você, por meio de uma situação qualquer. Então, essa é uma maneira, são 4 pontos para a gente observar no meio das aflições que nos ajudam a passar por elas de maneira incólume. A alegria que vem do Espírito não pode ser confundida com a felicidade. Por quê? Olha esse quadro da tela seguinte. Felicidade procede do mundo, alegria procede do Espírito. Felicidade é uma contingência daquilo que nos acontece. A alegria, como nós vimos, independe das circunstâncias ou adversidades. A felicidade é ligada à conduta de pessoas, de outras pessoas. Muitas vezes a nossa felicidade depende do que outros fazem por nós. E a alegria está ligada a Deus, a conduta de Deus. E quem é Deus? A palavra diz que Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas em relação a nós. Nunca nos decepcionará. Então nós podemos nos alegrar, sim, nele sempre. E aqui, por último, a felicidade vulnerável, incerta e insegura. E a alegria inabalável, baseada nas promessas de Deus. Então, felicidade não é alegria. Felicidade é uma coisa circunstancial, uma coisa deste mundo. A alegria é uma coisa eterna, sobrenatural. A paz, Falamos sobre a alegria e vamos falar com uma coisa que está intimamente ligada a ela, que é a paz. Por quê? Eu só vou me sentir, a alegria vai predominar, eu preciso estar em paz. E quando eu estou em paz, uma balanceia a outra, uma depende da outra. A busca pela paz, se a gente for dar uma olhada aí na história do mundo, ela é milenar. O homem sempre procurou a paz, tanto para o seu interior, no caso, quanto a paz ao seu redor. É isso que eu coloquei no finalzinho aí desse parágrafo.
O vocábulo Eirene, ele é a tradução, eu falei sobre isso agora há pouquinho, do hebraico shalom. E eu disse que ia comentar sobre o shalom, né? Então vamos lá. O que significa o shalom para o israelita? Quando ele fala isso de uma pessoa para outra, o que está na mente dele, o que ele deseja para aquela outra pessoa? Aí eu vou citar Barclay novamente, né? Que é um dos que escreveu, um dos livros que eu estou consultando aqui, William Barclay. Ele diz o seguinte: Shalom significa tudo quanto contribui para o bem do homem, tudo o que faz com que a vida seja verdadeiramente vida. Nela se expressa a esperança e oração positiva de que o indivíduo possa desfrutar de todas as boas dádivas e bênçãos de Deus. Isso é Shalom, né? É muito interessante saber dessa questão desse cumprimento aqui. Outro ponto interessante, querido. A paz está ligada à redenção. Ou seja, a verdadeira paz somente pode ser experimentada quando o homem se volta para Deus. Não existe paz verdadeira fora desse contexto. Vamos ver 3 textos que falam sobre isso nas Escrituras. Primeiro, Isaías 32:17. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Olha que coisa maravilhosa Deus promete aqui na vinda do Messias. Aí o apóstolo Paulo, né, ele escreve em Romanos 5:1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. O homem se volta a Deus, reconcilia com Deus e recebe, dentro do pacote da salvação, a paz. E por último, o próprio Jesus, né? Ele que foi o cumprimento do Isaías 32:17 lá, o cumprimento que Paulo fala em Romanos 5:1 e 2. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Isso é muito importante em tempos como esse que nós estamos vivendo hoje. E o que é a paz? Né? O que o vocábulo Eirene significa, né, lá na língua grega e vai trazer aqui para a gente? Ele descreve, queridos, a serenidade, a tranquilidade e o contentamento da vida que se obtém em Deus. Nela estão presentes os elementos da amizade humana, tanto, né, individual aqui, né, quanto coletiva. E também, se depende de estar ligado à redenção, tem a ver com a nossa relação com Deus, a amizade com Deus. A paz é uma conquista. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala, né, na Epístola aos Efésios. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo esforço. Interessante isso aqui. Portanto, a paz não se obtém mediante uma atitude passiva. Tá? Nós precisamos agir, agir, nos esforçar para que as barreiras, né, que tentam impedir a nossa paz com Deus, a nossa paz com as pessoas, a nossa paz no corpo, na sociedade, essas barreiras caiam efetivamente. É isso, alegria e paz, né? Nossas características do fruto do Espírito de hoje. Agora nós vamos falar com o Deus da paz, né? O Deus da nossa alegria e contentamento. Querido Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse dia. Colocamos nas Tuas mãos nossas vidas, nossa casa, nossa família, Pai. Sabendo, Deus, que a verdadeira paz, a verdadeira alegria que nós possuímos hoje, ela somente é possível, Deus, porque o Senhor está presente em nossas vidas. O Senhor mudou o nosso destino, mudou o rumo das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor, a preservar essas características do fruto do Espírito em nós. Vimos aí que não são coisas que se conquistam com passividade, mas com luta, com esforço. Então que nós procuremos, sim, Deus, ter paz com todos os homens, mas principalmente ter paz com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus.
Guarda, Pai, cada um desses que tem acompanhado as reflexões, abençoa as suas vidas, suas famílias, e esteja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui então a nossa reflexão para hoje. E não permita que nada roube a tua paz, que nada roube a tua alegria desse dia, porque elas não vêm daqui, elas vêm do alto, de onde desce, né? Toda boa dádiva e toda a perfeição, como diz o apóstolo Tiago. Beleza? Amanhã continuamos com as nossas reflexões, falando sobre a natureza redimida e mais duas características do fruto do Espírito: amabilidade e paciência. Espero todos vocês. Tchau, tchau. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise, né, para estúdio, um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, né, variados, e a Ebenezer, que é o parceiro de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito. Aí nós vamos encaminhar por e-mail ou fazer o download automático do correio. Tá bom? Eu acabei de encaminhar o boleto para o seu e-mail, você pode confirmar se chegou?